O Arrey Macis vem aí se mostrando um péssimo presidente, né? Tá mais perdido do que segue em tiroteio. Seus discursos, eles não surtem nenhum efeito na prática, né? Ele fala uma coisa, aí na prática faz outra. Após o áudio vazado, isso ficou aí mais escancarado ainda e a sua reputação caiu ainda mais. Acho que a única coisa que ele cumpriu de fato foi ali os vencimentos com os atletas em dia, né? Muitos não sabem, mas o presidente do São Paulo, ele é remunerado, tá? Não só o Macis, todos os outros também. Nada comparado ao salário dos jogadores, de treinador, que são milhões e milhões de reais, mas é um salário, pô, relativamente bom, né? Um presidente do São Paulo chega a receber cerca de 40 mil reais por mês. Quem recebe um salário desses não pode ter um discurso tão vitimista como vem tendo o senhor Arrey Macis. O Macis quer colocar na cabeça do torcedor que ele não tem culpa de absolutamente nada do que aconteceu no São Paulo nos últimos 5 anos. O que não é verdade, né? Já que ele era vice-presidente do Casares durante esse período. Como vice, ele deveria no mínimo estar a par de tudo o que estava acontecendo no São Paulo. Mas quando ele assumiu, ele disse que não sabia de nada. Agora, no áudio que ele vazou o áudio, ele disse que os caras não pagaram nada no ano passado. Você não sabia disso? O vice-presidente, no mínimo, ele deveria saber. E se ele não sabe, é porque ele não tá cumprindo a sua função. Ele era um mero figurante, todo mundo sabe, mas não era pra ser. Enfim, o Macis teve seu pedido de impeachment protocolado, né, mas não deu em nada, né, não foi pra frente, ele vai permanecer ao menos até o final deste ano. Ele no começo do ano falou que não iria concorrer à eleição no final do ano, mas já está repensando, né? Vamos ver. E o São Paulo encara hoje o Milionários pela Copa Sul-Americana. A partida será no estádio do Morumbi às 9h30 da noite. Será a estreia ou a reestreia do técnico Dorival Júnior. Dorival contará inclusive com o retorno de 2 atletas para essa partida. Alan Franco e Luciano já se recuperaram de lesão, treinaram ontem normalmente e estão de volta, rapaziada. O Luciano teve um edema, desfalcou o time contra o Fluminense. O Alan Franco desfalcou, acho que o time nos últimos 3, 4 jogos, né? A dupla retorna e tem grandes chances aí de serem titulares na partida de hoje. Alan deve formar dupla com o Sabino, finalmente, e o Luciano deve voltar ao meio de campo ali por trás do Caleri. O São Paulo é o líder do grupo C com 8 pontos somados, seguido por O'Higgins e o próprio Milionários, ambos com 7. O Boston River segue sendo o saco de pancada do grupo, não somou nenhum pontinho sequer, né? Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E eu gostaria de saber como que você tá. E você tá confiante que o São Paulo vai conseguir a classificação em primeiro do grupo? Comente aqui abaixo. Hoje tem uma ótima oportunidade para encaminhar essa classificação. Bom, o futuro de Arboleda parece aí ter sido definido ontem no São Paulo. O diretor executivo de futebol do tricolor, Rui Costa, afirmou que o zagueiro não será reintegrado ao elenco. O Rui descartou completamente o retorno de Arboleda após vários rumores de que ele voltaria. O diretor abriu a coletiva de apresentação de Dorival Júnior falando sobre isso, até para que o treinador não fosse alvo dessas perguntas, né? Porque seria cair numa cilada, né? A respeito das especulações que fazem em relação ao atleta Arboleda. O Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado no evento de São Paulo. Isso é uma decisão da diretoria, tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que você já conhece, não há necessidade de eu repeti-los aqui. Então essa é um esclarecimento que teve oportuno. A afirmação até então era que o Dorival teria pedido a volta de Arboleda, né? Falaram até que ele tinha uma reunião marcada com o atleta nessa semana para saber como que ele estava fisicamente, psicologicamente. A informação foi do Gabriel Sá, mas parece que isso não vai acontecer mais. A Arboleda ficou 30 dias sumido, sem dar explicações, sem atender telefonemas, e isso irritou a diretoria tricolor. A decisão da não reintegração de Arboleda é tomada exclusivamente pela direção do clube, que para mim acerta muito em bater o pé e não reintegrar esse jogador que já mostrou por várias vezes que não é comprometido. Mesmo precisando de um zagueiro, a Arboleda não voltará ao elenco, tá? A tendência é que o atleta seja negociado no meio do ano. Interessados não faltam pro Arboleda, tá? O São Paulo já recebeu diversas sondagens, mas ainda não tem uma proposta oficial na mesa. Sugerem ali, especula-se que ele pode ser usado como moeda de troca. O São Paulo pode trazer o Rinestrosa, pode trazer, sei lá, o Gustavo Scarpa. Várias especulações
estão aí sendo citadas. O Grêmio tem interesse no Arboleda e também pode oferecer jogadores ali como uma moeda de troca, a ver quem realmente vai levar o Arboleda. O Arboleda foi alvo de sondagens de 10 clubes do futebol brasileiro. Fora a LDU de Quito do Equador lá, né? O principal interessado no Arboleda é o Atlético Paranaense, né? Que dizem as más línguas que já tinha até um acerto com o Arboleda quando ele sumiu do São Paulo. O São Paulo teria descoberto esse suposto acerto e por isso brecou a rescisão de contrato do zagueiro, né, rapaziada? Pra você, a diretoria toma ali uma decisão acertada em não reintegrar o Arboleda, mesmo com o desejo de Dorival em contar com o atleta? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Roger Machado foi demitido nos últimos dias, na semana passada, mas deixou seus remanescentes, tá? O São Paulo acertou a contratação de James Freitas, que era um dos auxiliares de Roger. Salvo engano, o James era responsável por observar e integrar jovens de Cotia ao elenco principal. Segundo Alexander Vieira, o James permanece no São Paulo, mesmo com a demissão de Roger Machado, que nos leva a crer que ele vai ser fixo do clube e continuará observando os meninos da base a fim de promovê-los ali num tempo mais adequado e tal ao elenco profissional. E no começo do ano, o São Paulo tentou a contratação de Vitinho. O lateral direito do Botafogo chegou a ser cogitado inclusive numa troca que envolveria Ferrarese e Pablo Maia indo para o clube carioca, o Vitinho vindo pra cá, vindo Savarino, vindo sei lá quem, é um negócio assim maluco que acabou que não aconteceu. Mesmo assim o Ferrarese foi pra lá, inclusive tá recebendo diversos elogios lá no Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo quer que o Ferrarese seja comprado em definitivo já agora, tá ligado? O cara tá jogando muita bola e a gente tá aqui com o Rafael Tolói, com Dória, né? Tá difícil a situação, né? Vai entender o São Paulo, cara. Só que o Botafogo vive uma crise ferrenha fora de campo, né? Já saiu o Savarino, que foi pro Fluminense. O Alexander Barbosa vai pro Palmeiras, já confirmou isso praticamente. E o Vitinho é mais um que deve deixar o clube carioca muito em breve. O Botafogo tem atraso aí de salário com o Vitinho. O Vitinho tem salários atrasados e isso incomoda o atleta, né? E está sendo cogitado inclusive que o Vitinho possa ir à justiça para conseguir a rescisão unilateral para sair de graça, né? Palmeiras e Cruzeiro demonstram interesse no jogador e monitoram a situação do atleta com muita cautela, né? O São Paulo, se for esperto, obviamente que também estaria ali monitorando, né? Eu espero. Clubes da Alemanha também estão de olho no jogador, inclusive quando o São Paulo tentou a contratação, já sabia do interesse de clubes europeus no Vitinho. Surgiu nos últimos dias alguns portais especulando que o São Paulo ainda estaria interessado na contratação de Vitinho. Se de fato está, seria apenas para a próxima temporada, né? Até porque o Vitinho, gente, já fez 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, né? Então ele não pode atuar mais por outra equipe na competição nacional nessa temporada. Se for para o ano que vem, você aceitaria Vitinho no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ele está insatisfeito no Botafogo, já foi alvo do São Paulo, deve deixar o clube carioca em breve, ficando talvez livre no mercado até, enquanto a gente tem o Cédric aqui para a função na lateral direita. Pô, o Vitinho cairia como uma luva, seria titular fácil na lateral direita do São Paulo, viu, rapaziada? Eu espero que o São Paulo esteja de olho. Eu trouxe aqui essa informação porque o Vitinho foi alvo do São Paulo, muito provavelmente ainda está na lista ali de interesses do tricolor, né? E como ele pode ficar livre no mercado em breve, pô, poderia ser uma excelente oportunidade de mercado. Claro, não para este ano, porque ele não poderia jogar o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo só tem o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, então não faria muito sentido contratar o Vitinho neste momento. Agora, para a próxima temporada, se surgir uma oportunidade, o São Paulo tem que ir voando atrás do Vitinho. Porque não dá pra gente manter aqui só com o Lucas Ramon, que ainda é inconstante, é um bom jogador, mas ainda é inconstante, e o Mike, por exemplo, o Cédric. Pô, não dá. Tem que ter pelo menos 2 bons jogadores para cada posição. E a lateral direita é emergente. Torcedor de fase boa e de fase ruim também, presta muita atenção no que o Dorival Júnior falou. Não achem que, olha, chegou aqui, resolve os problemas. Não, não é assim. Eu também tive problemas ali do lado. Fizemos de tudo para encontrarmos um caminho nos últimos jogos e não conseguimos. Então, assim, nós temos que ser realistas acima de tudo, mas o principal de tudo isso é que nós estejamos conscientes que dificuldades acontecerão, mas juntos nós poderemos encontrar caminhos. E é esse
caminho que ele poderá ser facilitado com a presença, com a participação do nosso torcedor novamente. Eu acho que quem viu o Morumbi, como nós já vimos, ver nesses últimos jogos aí 16 mil pessoas, 20 mil pessoas, quase que o Morumbi vazio em razão de uma situação que nós mesmos provocamos. Então nós temos que voltar a movimentar o nosso torcedor, a gerarmos um fato para que esse torcedor volte a acreditar em todos nós. Ficou claro, até para o Dorival Júnior, que estava no Corinthians, que com a chegada do Roger Machado, a torcida do São Paulo meio que largou de mão, não é? Porque isso foi um esculacho, convenhamos. Mas que com a chegada do Dorival Júnior, seja feito de novo aí a aliança da torcida com o clube e vice-versa, né? A diretoria tem que ajudar também. Se esses caras não fizerem nada, não adianta só a chegada do Dorival, tá? Pelo menos parar de fazer merda, já é um bom começo. Mas que o torcedor entenda de uma vez por todas que o São Paulo vai ficar e esse povo vai sair. E o torcedor é o maior patrimônio do clube. É claro e evidente que não dá para ter uma convicção que o São Paulo vai brigar por títulos nessa temporada aqui. Na minha opinião, já está tudo perdido, né? O que a torcida vai fazer é tentar empurrar esses caras para uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro, a fim de pegar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, que faz total diferença, e na Sul-Americana ir galgando fases. Vai que de repente o São Paulo para na final do campeonato. E aí tudo pode acontecer. É como reza aquele ditado complexo: futebol é futebol. Começar com as notícias de hoje, né? Luciano e Alan Franco estão relacionados para a partida contra o Milionários. O Luciano é incrível a recuperação, né? Porque esse tipo de edema que ele teve era para ele voltar em até 10 dias, né? E ele só perdeu apenas o confronto contra o Fluminense. Ele tinha se lesionado na última quarta-feira contra o Juventude e menos de uma semana, né? Deu o quê? 6 dias. Ele já está disponível. Então impressiona realmente essa recuperação do Luciano. Luciano treinou normalmente e há uma expectativa, quem sabe, né, o Dorival Júnior ainda vai tomar essa decisão para ver se ele tem condições de começar a partida jogando. Fisicamente está legal, não tem esse problema do edema na coxa, então existe uma boa possibilidade dele começar jogando esta partida. Alan Franco também treinou normalmente e deve começar jogando. Até perguntei para o Dorival Júnior sobre os 2 zagueiros canhotos, né? E ele fugiu um pouquinho da pergunta. Mas ele falou que vai ver ia ver no campo e tudo. Então existe a tendência do Alan Franco, inclusive, começar jogando. E aí a gente não precisará ter 2 zagueiros canhotos começando a partida. A tendência do Dória é sair do time para o Alan Franco começar essa partida. O Alan Franco volta também, perdeu várias partidas, né? Desde lá do confronto contra o Bahia, depois ele perdeu jogos importantes contra o Juventude, perdeu o jogo contra o Corinthians. Então Alan Franco que ficou um bom tempo aí sem estar disponível. Os demais jogadores, Toló e tudo, ainda estão fora dessa partida. O caso do Toló, inclusive, é incrível, né? A gente tem perguntado sobre isso e a resposta que a gente tem é de que ele ainda tá com dores na panturrilha, que ele ainda tá fazendo um trabalho interno e o Toló não tá nem aparecendo no campo para correr. Então, assim, tá numa situação bem delicada essa situação do Rafael Toló, essas dores na panturrilha. Eu não sei até que ponto a idade também pode estar pesando nessa recuperação, mas fato é que o Tolói está tendo algumas dificuldades para voltar depois dessas dores na panturrilha. Para a gente continuar, Marcos Antônio tem boas possibilidades de voltar contra o Botafogo no sábado. E isso é muito importante porque a gente pode acabar com essa novela de Flamengo já antes da pausa da Copa do Mundo. Primeiro vamos falar da recuperação do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele tem treinado com a equipe no campo, né? Já no domingo ele já tinha feito alguns trabalhos com a preparação física e foi para o campo. E aí existe uma expectativa de agora, nesta reapresentação do time depois do confronto contra o Milionários, o Marcos Antônio já ir para o campo, já começar a treinar normalmente com o grupo. E aí fatalmente existe uma possibilidade real, ela existe, não é 100% cravada, tá? Mas o clube trabalha com essa possibilidade, até o que a gente ouve nesse quesito. Se tudo der certo, o Marcos Antônio volta contra o Botafogo no sábado. Aí teria que ver se ele teria condições de começar jogando, se ficaria no banco de reservas e entraria no segundo tempo. Mas fato é que contra o Botafogo ele deve ser relacionado.
O Marcos Antônio, ele tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Ele atuou por 11 vezes até aqui. E por que é importante? A gente sabe que o Flamengo está de olho na situação dele, o Flamengo está de olho na contratação do Marcos Antônio, né? Não é um nome ainda que o Flamengo fez uma procura oficial, ou fez uma proposta oficial, mas é um jogador que o Flamengo tem sim no radar. É que o Flamengo ainda não está fazendo movimentações, que vai esperar a pausa da Copa do Mundo para poder fazer isso. E aí, se o Marcos Antônio ele voltar contra o Botafogo, entrar em campo e jogar também contra o Remo, ele jogará 13 partidas no Campeonato Brasileiro, o que iria inviabilizar completamente a contratação do Marcos Antônio. O Flamengo nem tem mais a Copa do Brasil, assim como nós, eles foram eliminados para o Vitória. Ele só tem Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho muito difícil deles irem ao mercado buscar o Marcos Antônio só para jogar Libertadores. Então, assim, se o Marcos Antônio voltar contra o Botafogo, jogar, completa o 12º jogo, que é o limite. A partir disso, ele não poderia mais atuar. E aí o 13º é o derradeiro, é o último, dá os 13 jogos e inviabilizaria qualquer possibilidade de transferências para o mercado brasileiro. Então, podemos dar esse show no Flamengo a partir do dia 30 ou 31, vai depender aí, que parece que o jogo que é no Baenão pode ir para o Mangueirão, enfim, ainda estão se conversando sobre esse assunto, mas fato é que o Marcos Antônio pode voltar nesses 2 jogos e acabar de vez com essas especulações de Flamengo, tá bom? O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E temos aí, hoje, 2 reforços importantes voltando, que é uma ótima notícia aí. São Paulo que nos últimos jogos vem cada vez mais perdendo jogadores por lesões, então importante aí ter jogador voltando. E a estreia do Dorival, né? O Dorival fez um treino, que foi segunda-feira ontem, e já vai para o jogo hoje, né, cara? Primeiro e último treino antes da estreia, pra você ver como é que é a loucura que é o futebol brasileiro, tá bom? Vamos lá, ó. O São Paulo terá 2 reforços nesta terça-feira no Morumbi contra a equipe do Milionários, jogo válido aí pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior, que faz a sua estreia, vai contar com o zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano, recuperados de problemas físicos. O Alan Franco está de volta após se recuperar de um estiramento na coxa direita, enquanto o Luciano fica à disposição depois de um edema na região posterior da coxa direita. O Luciano aí, cara, assim, a lesão que ele teve contra o Juventude, que foi o jogo da eliminação na Copa do Brasil, pelo jeito que ele saiu, cara, quando eu olhei, eu falei, ixi, só depois da Copa. Não joga mais antes da Copa. Acabou que ficou só um jogo fora contra o Fluminense e já tá de volta. Para mim, bem surpreendente aí esse retorno do Luciano. Ficou só um jogo fora e tá à disposição. E o Alan Franco também é um ótimo de você voltar, porque significa que a gente vai ter que ver o Dória em campo hoje. Pelo menos não começando entre os 11 iniciais, né? Porque depois que ele fez contra o Fluminense, o ideal era ele nunca mais jogar pelo São Paulo. Então, a gente tem o Alan Franco voltando, né? Vai ser ele e o Sabino aí na zaga. Antes do treino de ontem, que foi o primeiro do Dorival Júnior, o técnico reuniu o elenco no auditório do CT para uma conversa, que é normal, né, cara? Primeiro dia ali, né, do técnico novo com o elenco, então normal ter a conversa ali, um papo antes do treino, e foi o que aconteceu aí. Depois do gramado, o Dorival Júnior comandou um trabalho de 11 contra 11, uma atividade posicional sem adversário e bolas paradas. Teve também um exercício em um espaço reduzido. O Globoesporte.com traz aqui já um provável São Paulo para o jogo de hoje e deve ser mais ou menos o time que vinha jogando. Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino na zaga. Aí uma dúvida, o Wendel ou Enzo Dias na esquerda? Danielzinho e Bobadilho como dupla de volantes e Luciano como meia, terceiro cara do meu campo. No lado direito, Arthur. No lado esquerdo, Cauli ou Ferreirinha. E o Caleri centralizado. Resumindo, é o mesmo time que vinha jogando com o Roger Machado, né? Sim, não vinha dando certo, evidentemente. O time tinha vários problemas. Acredito eu, espero que seja aí uma escalação bem semelhante ao que o time vem jogando com o Roger,
Imagino que seja porque o Dorival teve um mísero treino antes do jogo de hoje. Tá? Porque não acho que a longo prazo, né, quando ele tiver mais tempo para treinar, para fazer teste, fazer mudanças ali importantes, não acredito que esse vai ser o time dele. Acho que é mais porque ele só teve um jogo mesmo, teve um treino só, né? Vamos manter aqui algumas coisas que vinha acontecendo, faz um ajuste aqui, um ajuste ali, mas a base vamos deixar a mesma. Acho que é isso que o Dorival quer fazer nesse início, né? Não acho que ele vai chegar já chutando o balde e mudando tudo, né? Enfim, vamos ver como é que vai funcionar. E apesar que assim, não dá para poder avaliar, porque, cara, é um treino técnico, tipo assim, um treino, mano. Tipo assim, não dá para ver nada, né? Nada aí do Dorival ainda no time, tá bom, Tá bom? Nesse jogo do São Paulo contra o Fluminense, quem saiu sentindo, teve um susto ali, foi o Arthur, tá? Porém, após o susto contra o Fluminense, o Arthur está relacionado para pegar o Milionários, informação que trouxe o Alexandre Vieira. O próprio GE coloca o Arthur na provável escalação do São Paulo, como a gente repercutiu agora há pouco, né? Que ele saiu sentindo aí, mas só foi um susto, nenhum tipo de problema com o Arthur, né, cara? O Arthur, cara, que desde que ele chegou bem ali perto do Roger, cara, ele tá jogando tudo quanto é jogo. Aí, preocupante, porque, irmão, desgaste aí e tem que tomar cuidado para ele não estourar. Eu não sei, não vou me lembrar agora de cabeça, tá? Se tem cláusula no contrato para ele não jogar contra o Botafogo, que é o jogo do final de semana pelo Brasileiro, né? Então, assim, se ele puder jogar contra o Botafogo, eu acho que era um jogo aí hoje para ele dar uma descansada, o Arthur, né? Porque ele já veio numa sequência grande, sentiu no último jogo, então acho que era um jogo bom para preservar ele, né? Se ele tiver proibido de jogar contra o Botafogo, né, por conta da cláusula que tem no contrato, por ele ser jogador do Botafogo, aí escalaria ele e ele descansava contra o Botafogo, né? Depois eu até pesquisar aqui, porque eu não me lembro agora se tem essa cláusula aí que impede ele de jogar contra a ex-equipe dele ou não, né? E do outro lado tem o Ferrarese, né, que está emprestado pelo São Paulo, tá bom? Enfim, o que você acha sobre esse time aí, né? Primeira escalação do Dorival, que deve ser essa. Dá o papo reto aí nos comentários, beleza, meu parceiro? Para a gente seguir aqui e mudar de assunto, finalmente, depois de meses, reviravolta para cá, reviravolta para lá, escândalo aí, né? O São Paulo, enfim, aí refez o contrato com a Unimed, tá? Com a Seguros Unimed, refez o contrato, fechou o acordo e já anunciou de forma oficial, tá? Vamos lá, ó. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, ontem, o patrocínio da Seguros Unimed. O contrato é válido até dezembro de 2028 e vai render 45 milhões ao São Paulo. 15 milhões por ano. A parceria foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na última quinta-feira. O patrocínio, agora já anunciado oficialmente pelo São Paulo, movimentou os bastidores do clube nas últimas semanas, por causa de uma comissão de 4,5 milhões que seria paga para uma empresa apontada como intermediária do negócio. E o contrato precisou ser refeito. A gente já comentou sobre isso. Essa conversa aqui com a Unimed, ela vem lá do final do ano passado, tá? São Paulo tinha conversas com a Unimed ali para fechar um acordo de patrocínio, começou a sair aqueles escândalos no São Paulo, aí a Unimed deu uma brecada aí para fechar com o São Paulo, aí depois voltou às conversas, né, novela, andou, quando estava perto de fechar, teve essa questão aí de que o Eduardo Toni, né, estava fechando o patrocínio aí, e que a empresa ia receber 4,5 milhões de comissão, o que é um absurdo por completo, uma comissão tão gorda como essa, né? O São Paulo alegou discordar da participação da intermediária e cancelou o pagamento da comissão. O ex-diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, pediu demissão em meio a esse imbróglio. Então, o contrato foi refeito, São Paulo aí discordou, né, de pagar isso aí para a intermediária, evidentemente, e cancelou a comissão, que é um negócio completamente absurdo. Inclusive, esse é um negócio que tem que ser investigado. Tá? É um negócio que tem que ir a fundo nisso, porque é muito estranho esse negócio aí. Tá?
4,5 milhões de comissão. Muito estranho. Muito estranho e é algo que tinha que ser investigado aí. Curiosamente, o Tony pediu demissão depois que descobriram isso, né? Curioso, no mínimo curioso. Dorival Júnior comandará a equipe do Tricolor pela primeira vez neste seu retorno. Atualmente o soberano não vence há 6 partidas, somando 3 empates e 3 derrotas. O clube busca encerrar a fase negativa e acredita que Dorival pode dar um novo rumo para a equipe na atual temporada. Sem poder contar com atletas importantes devido a lesões, Dorival montou uma equipe diferente e deve iniciar o duelo com a seguinte equipe titular: Rafael, Lucas Ramon, Dória Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilla, Cauli Arthur, André Silva e Caleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o confronto de hoje à noite que marca a estreia de Dorival no comando do São Paulo. Meu é 2-0 para o Tricolor. O São Paulo intensificou o processo de integração da base ao elenco profissional e o departamento de futebol já tem uma conclusão clara. O trio formado por Nicolas, Luca e Djorney está pronto para receber mais oportunidades no time principal. A apuração é exclusiva do Bolavip Brasil. Dorival Júnior, que acaba de assumir o comando técnico, herda essa avaliação e terá os 3 como opções reais para a sequência da temporada. Os jovens são avaliados em 3 pilares considerados essenciais pelo departamento: condição física, qualidade técnica e maturidade emocional. Nicolas, lateral esquerdo, Djorney, volante, e Luca, atacante de lado, estão em estágios diferentes de desenvolvimento, mas todos receberam o aval interno para o salto ao profissional. A avaliação não é palpite, é conclusão de um processo acompanhado de perto pelo clube. Na partida contra o Milionários, 2 desses nomes já começaram como titulares, Nicolas e Djorney. Luca entrou no segundo tempo, seguindo o plano de dar minutagem gradual aos jovens. A ideia é clara: acelerar a adaptação do trio ao nível profissional sem queimar etapas, mas com confiança na avaliação interna que prova os 3 como preparados. E aí, torcedor, deixe nos comentários se a sua expectativa está boa para o desempenho do São Paulo com o retorno de Dorival Júnior ao comando da equipe.